Quanto mais perto você estiver de chegar na promessa, mais difícil vai ficando o trajeto. Mais medo você vai sentindo, mais ansiedade você vai sentindo. E é por isso que a palavra diz que não é pra gente confiar no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Além disso, as setas do inimigo devem estar voando assim, ó, deliberadamente, de dia, de noite, de dia, assim como as escrituras dizem, e a gente precisa se preparar, estar preparado através das escrituras para combatê-las com a verdade. Porque é sim esse lugar de caos, esse lugar de bagunça, esse lugar em que você está passando de área desértica, é esse lugar que vai te levar para a terra prometida, é esse lugar que vai te levar para a promessa, isso é caminho. Eu estava fazendo a minha filha dormir e essa semana foi uma semana assim muito difícil para mim, com muitos medos, muitas angústias, muitas ansiedades. E eu sempre sou muito sincera com o Senhor e compartilhando sobre aquilo que eu estava sentindo e eu não estava entendendo porque, Senhor, se eu estou no caminho certo, por que que eu tô me sentindo dessa forma? É por isso que a gente não deve se basear naquilo que a gente sente, porque nós não somos o que a gente sente, nós não somos o que a gente pensa, nós somos aquilo que a palavra diz que nós somos. E aí eu compartilhando com o Senhor, porque mesmo não sendo meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, eu compartilho elas com o Senhor para organizá-las melhor dentro de mim, para que o Senhor possa também me sarar a partir do compartilhamento com Ele. Porque o Senhor diz quando nós estamos com medo, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos tristes, Ele diz para nós se achegarmos a Ele, para nós apresentarmos para Ele as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades, para que Ele possa fazer com que isso coopere em nosso favor, porque nós não temos poder de nada, quem tem o poder é o Espírito Santo, então a gente precisa apresentar para Ele as nossas dificuldades. E aí, nesse dado momento, eu compartilhei com Ele sobre isso, que eu estava com uma sensação estranha, sabe? Uma ansiedade que não era natural, e eu pensei, o que é isso? É algo emocional? Aconteceu alguma coisa diferente no meu dia? Não, não aconteceu nada. Ah, pode ser uma batalha espiritual, alguma coisa que eu tô entrando num lugar diferente, porque eu tenho mantido a minha posição, a posição que o Senhor falou que era pra eu manter. E aí, Ele claramente falou comigo, sem palavras. Foi incrível, assim, essa experiência que eu tive, porque eu estava fazendo a minha filha dormir e eu não tive um pensamento, não foi uma voz, não foi um pensamento, não foi alguém que falou alguma coisa, mas eu simplesmente soube. Eu simplesmente soube o que estava acontecendo. E o Senhor, ele usou uma analogia muito interessante que eu não sei você, mas eu tenho um pouquinho de medo de andar de avião. E quando eu chego no aeroporto, eu já chego tensa. Eu chego no aeroporto, eu já fico, meu Deus, vou pegar um avião, o avião vai subir, eu já penso na turbulência, eu já penso que vai ficar tantas horas lá em cima e depois vai pousar, mas o pouso também é difícil. E aí eu fico pensando várias coisas assim, com várias preocupações, e eu fico muito ansiosa, naturalmente, porque eu tenho medo. E aí quando eu vou me aproximando do avião, esse medo ele vai aumentando. Esse medo ele não diminui, ele vai aumentando. E à medida que eu tô passando por aquele lugar, aquele túnel, né, que a gente vai andando com a nossa malinha ali de mão, porque geralmente eu levo mala de mão, não gosto de despachar bagagem. E aí eu vou, a minha ansiedade vai aumentando, o meu coração vai acelerando. Quando eu sento na poltrona, aí você pensa, e ela relaxa um pouco. Não, eu fico ainda mais tensa, eu fico ainda mais ansiosa, eu fico com ainda mais medo, porque eu sei o quê? Que está se aproximando a hora da decolagem. Pegou a visão? E aí, quando eu sento ali na cadeira, eu sento naquela poltrona e eu vejo as aeromoças passando e tudo mais, e o piloto, né, que já tá lá dentro, que muitas vezes a gente nem vê o rosto dele, mas a minha ansiedade, ela está extrema, o meu coração está muito acelerado e eu estou com medo, porque eu sei que a decolagem vai acontecer. E foi exatamente isso que o Senhor me trouxe à consciência e eu simplesmente sabia, eu estou com medo, eu estou ansiosa porque eu estou vivendo algo diferente. Eu vou pegar um voo agora para um lugar que eu não sei. O Senhor, ele está prestes a me transicionar novamente, porque com o Senhor a vida é dinâmica demais, ele vai nos transicionando e a gente precisa estar ligado no Espírito para que a gente entenda os processos e os caminhos que ele quer que nós façamos. E aí eu falei, é isso. Eu tô com medo, eu tô ansiosa por causa disso, porque eu estou sentando na poltrona e eu estou esperando o momento em que o avião ele vai decolar. E aí tem outra questão também, porque quando você tá no avião, você precisa confiar em quem?
em Deus primeiramente, em Deus primeiramente, mas a partir dessa analogia aqui é no piloto, né? Porque é ele que tá coordenando tudo lá. Não sei, tem coisa automática, eu não entendo nada dessas funcionalidades, mas eu sei que é o piloto que tá ali controlando todas as coisas. A gente precisa confiar naquele que está no controle de todas as coisas. Por quê? Certamente, se eu levantar da minha poltrona com medo, com ansiedade que seja, eu não tenho conhecimento sobre como controlar um avião. Então, se eu levantar da minha poltrona e ir em direção ao piloto e falar, bom, agora eu tô com medo, eu tô com ansiedade, sai do seu assento que eu vou me sentar aqui e eu vou controlar esse avião. Esse avião não é, eu ia falar muito provavelmente, mas não é muito provavelmente não. Esse avião vai cair com certeza, porque eu não tenho conhecimento nenhum. Então, tá mais do que na hora da gente sentar na nossa cadeira, na nossa poltrona e deixar o piloto das nossas vidas controlar todas as coisas, controlar esse avião que está nos levando para o destino que ele quer nos levar. Muitas vezes a gente nem sabe, a gente só senta na poltrona e vai. E assim, pelo menos na minha vida, o Senhor tem se revelado e tem revelado alguns passos que eu devo dar e eu tenho me movido em obediência, mas todos têm sido com a perna tremendo de verdade e apenas confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. E aí, quando você senta e confia nesse piloto, tem a decolagem. E a decolagem, eu acredito que seja a parte mais difícil. A decolagem e o pouso também, mas a decolagem é uma parte muito difícil porque o avião ele está saindo da terra firme e ele vai tremendo. Se você já andou de avião, você vai saber disso. Se você não andou, um dia você vai andar. Se você quiser, né? Claro. E aí, o avião, ele vai tremendo. Ele vai, mesmo na pista, ele vai tremendo. E você vai ficando mais ansioso, vai ficando com mais medo. E aí, ele sobe. Nisso que ele sobe, meu amor, quando vai passar pelas nuvens, quando vai subindo, o negócio vai tremendo. E você vai ficando com medo, pelo menos eu fico com muito medo, fico muito ansiosa nessa hora em que ele tá decolando. E aí, quando ele chega em determinada altura, ele estabiliza. E nesse momento que ele estabiliza o avião, você fica um pouco menos tensa, você fica um pouco menos ansiosa, com um pouco menos de medo, e aí vai diminuindo esse medo, essa ansiedade, essa tensão, vai diminuindo, você até come alguma coisinha, dependendo se você vai no banheiro. Raras vezes eu levanto pra ir no banheiro, que na minha cabeça eu preciso ficar ali, ó, afivelada. Mas a verdade é que a gente vai relaxando um pouco mais quando a gente tá lá em cima, mas ainda assim tem os momentos de turbulência. Pegou aí a visão? Os momentos de turbulência ainda vão acontecer quando o seu avião decolar. Porém, você precisa confiar no piloto, que ele sabe o que ele está fazendo e que o avião ele está ali para suportar essas turbulências. Confia nesse lugar que o Senhor está te levando, confia na estabilidade e quando virem essas turbulências você já sabe o que fazer. Afivele os cintos e permaneça no seu lugar. Permaneça no lugar que o Senhor te plantou, permaneça no lugar que o Senhor está falando para você permanecer, mesmo se estiver em meio à turbulência. Se você está seguindo em obediência, é natural que isso aconteça. E aí você vai permanecer nesse lugar por quanto tempo o Senhor quiser que você permaneça, até chegar no seu destino final. E, sinceramente, eu acredito que, a partir dessa analogia, o destino final não é uma aterrissagem suave e tranquila, mas é um lugar ainda mais alto que nós encontraremos o Senhor na eternidade. Então, se você estiver com medo, se você estiver insegura, com muitas ansiedades, pergunta para o Espírito Santo, será que eu estou me preparando para a decolagem? É por isso que eu tenho me sentido tão ansiosa, tão insegura? E aí você lembra de quem está no controle da sua vida. Deixa o controle na mão dele, porque o piloto sabe muito melhor do que você pilotar o avião. Um beijo e até o próximo vídeo.